Nós estamos felizes por estar na presença do Senhor nesta manhã, para oferecer a Ele o nosso culto de louvor e adoração. Você está grato ao Senhor por esta manhã? O verão chegou na Inglaterra, né? Está bonito o dia hoje, né? Maravilha, temos que usufruir disso tudo, mas não podemos perder o nosso tempo com Deus. Que bom que você veio, mas ainda o dia está muito longo, vai ficar claro até muitas horas da noite, você vai poder aproveitar. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, número 37. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Deus quer falar com você, Deus quer ministrar ao seu coração. Você vai sair daqui um vencedor. Você vai sair daqui um vencedor, no nome de Jesus. Se até hoje você tem passado por dificuldades, ainda não tem conquistado aquilo que você... Muito obrigado, minha irmã. As promessas que Deus tem para você, eu vim aqui nesta manhã para declarar sobre a tua vida que esse tempo está chegando. Para alguns acontece no dia, para alguns acontece no mesmo instante, para uns acontece uma semana depois, eu não sei. Agora o importante é que quando nós lançarmos uma palavra, você esteja com o coração aberto para receber aquilo que vem da parte do Senhor para o seu coração. Livro de Salmos, número 37, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro de em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diga amém comigo. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque o malfeitor, ou os malfeitores, serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Versículo 11, último versículo para lermos juntos desse tempo. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Você pode repetir comigo este versículo para você poder se assentar? Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia nesta manhã? Deixa eu ver. Maravilha, esta é a palavra de Deus. Então, você vai levantar agora e nós vamos dizer algumas coisas importantíssimas. Eu quero que você entenda que não são jargões evangélicos, mas é uma palavra para a tua vida e para o teu coração. Levanta comigo e diga assim: eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Você recebe? Amém. Diga amém uma vez mais. Tome o seu assento. Bom é estarmos na presença do Senhor, poder engrandecer a Ele nesta manhã. Sou grato a Deus pela vida do pastor Jackson, pastora Kemi, a qual nós transmitimos a saudação do nosso pastor a todos os irmãos da igreja. Recebe, diz amém? Amém. Nós somos gratos por Ele nos conceder a oportunidade, o privilégio de poder vos transmitir a palavra do Senhor. Uma notícia para os irmãos:
pastor Tarso José, que é o pai do pastor Jackson e pastora Rose. Esta semana eles completaram 39 anos de casamento. Nós estávamos conversando com a Vanessa, a família esteve junto e foi uma festa. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. É o mentor, né? É o genitor do nosso pastor, e nós estamos felizes por essa conquista que o Senhor tem dado a esta família. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, nós começamos a ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, no número 37. Nós queremos falar sobre o escritor deste salmo, este homem que foi levantado por Deus para poder fazer a diferença. Quando Davi escreve este salmo, Davi já havia trilhado um longo tempo de caminhada, de experiências, de intimidade com Deus. Então, quando ele estava escrevendo esta palavra, esse texto que foi inspirado por Deus, para deixar como direção para mim e para você, e combina também e com o texto em que o Paul fez a abertura do serviço desta manhã, dizendo a respeito da verdade, não é? A respeito da verdade, que nós devemos estar longe da mentira. Agora nós vamos acompanhar um pouco a vida deste homem que foi o salmista Davi, desse homem que teve intimidade e experiências com Deus, que eu e você podemos viver. Nesta manhã eu não vim trazer para vocês uma palavra histórica. Nesta manhã eu vim trazer para vocês uma palavra profética. Você recebe isso? Eu vim nesta manhã para trazer uma palavra de que é possível você colocar em prática e você conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós não viemos aqui falar de um super-homem, nós não viemos aqui falar de alguém que foi separado exclusivamente, unicamente no mundo, não. Nós viemos aqui para falar de um homem que aceitou o chamado de Deus. Quantos estão aqui para aceitar o chamado de Deus? Com esse grupo eu tenho certeza que vai ser muito forte esse tempo em volta da palavra que Deus tem para nos conceder. Veja, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a palavra do Senhor começa a falar a respeito da vida do salmista Davi. Este homem a quem Deus tinha trazido para poder fazer a diferença na terra. A nação de Israel, uma nação tal como a nossa em que nós vivemos. Um tempo tal como este que nós vivemos. Um tempo em que a nação de Israel havia se distanciado de Deus. No tempo do profeta Eli, o profeta havia se corrompido, a família do profeta Eli havia se corrompido, e Deus levantou Samuel para poder trazer uma palavra diferente para a nação de Israel. Nós não estamos vivendo numa época tão diferente da época em que eles viveram, porque de tempo em tempo o ser humano se acostuma com a presença de Deus e trata a Deus apenas como mais um, ou trata a Deus como uma divindade que está nos céus, que está muito longe, e que para a sua vida ele não pode fazer tudo aquilo que ele prometeu. Por isso que Deus levantou Samuel para fazer a diferença. Mas quando Deus levantou Samuel, Deus estava levantando um novo profeta, porque Deus estava contando com a vida de Davi, e seria Samuel que traria uma unção sobre a vida de Davi. Sempre para as nossas vidas passará um homem de Deus, uma mulher de Deus, que terá uma palavra, que terá uma unção para derramar sobre nós. A unção vem de Deus, mas o azeite estava na mão do profeta. A unção vem de Deus, mas o azeite fica na mão das pessoas que Deus coloca próximo de nós, perto de nós. Eu vim aqui para te dizer, Deus está contando com você para este novo tempo. O tempo do profeta Samuel foi um tempo maravilhoso, mas o tempo dele passou. Chega um tempo em que Deus levanta outro profeta, porque é necessário que o propósito de Deus continue. Por isso que de tempo em tempo Deus levanta alguém para fazer a diferença na terra. Não é porque este alguém é alguém especial, não, este alguém é porque ela ouviu a voz de Deus e aceitou ser usado por Deus. Deus quer usar você.
Deus quer levantar você no meio do teu convívio, no meio da tua família. Deus quer fazer a diferença na terra através de você. Deus nós não podemos tocar pessoalmente, não podemos apresentar Deus pessoalmente para ninguém, mas quando as pessoas olharem para você, as pessoas verão Deus na tua vida e sentirão a presença de Deus e ouvirão a palavra de Deus através da sua boca, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu estou pregando nesta manhã, talvez para pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez. Talvez seja a tua primeira experiência. Talvez você ainda não entrou antes numa casa, numa igreja evangélica para ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer, a oportunidade é tua nesta manhã de poder ouvir a voz de Deus. Não foi o teu familiar que te trouxe, não foi o teu amigo que te trouxe, não foi o metrô, o trem, o carro que te trouxe. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. E aonde o Senhor está, há liberdade. Então pode ser hoje o teu dia de você conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Veja, quando acontece do profeta Samuel entrar na casa de Jessé, Deus havia dado uma palavra para o profeta dizendo: o tempo de Saul foi terminado. Até quando você vai ter dó de Saul? Saul não estava mais em condições de cuidar do povo de Deus. Por quê? Ele reinou por 40 anos, mas apenas pelos seus 2 primeiros anos de reinado foi que ele obedeceu a Deus. Depois disso, ele deixou o orgulho ocupar o seu coração, ele deixou o poder desta terra ocupar espaço no seu coração e ele desobedeceu a Deus. 3 grandes erros Saul cometeu contra Deus, por isso Deus o rejeitou. E quando Deus o rejeitou, Deus levanta o profeta para poder ungir o novo rei. E esse profeta sai da sua terra de Ramá para poder ir até Belém para poder ungir um rei. Chegando lá, ele entra na casa de Jessé. E quando ele entra na casa de Jessé, este homem de Deus que tinha uma linda família, uma família de 8 filhos, e ele então, entendendo que o profeta estava chegando para poder ungir dentro dos seus filhos um homem separado por Deus para ser rei, primeira coisa que ele faz, ele pega os maiores de sua casa. Ele pega primeiro o seu filho maior, um guerreiro, um jovem muito forte, um jovem belo. Ele pega Eliabe e faz com que Eliabe passe na frente do profeta, porque o seu pai pensava, assim como eu tenho um olho e vejo que o meu filho é um homem especial, um homem que tem força e tem disposição para a guerra. Esse pode ser o rei de Israel. E ele apresentou o primeiro filho, ele apresentou Eliabe. Veja, nós somos tendenciosos a nos enganarmos com o que é exterior. Nós somos tendenciosos a nos confundirmos com aquilo que é aparente. O próprio Samuel, homem de Deus, profeta, separado por Deus, ele também se equivocou. Então ele pensou no seu coração: certamente está diante do Senhor o homem que vai ser ungido e se tornará rei de Israel. Porém Deus disse para Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, Deus, não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Então Deus estava rejeitando Eliabe, que seria um forte candidato para ser o futuro rei de Israel, para ocupar o lugar de Saul. Porém Deus estava dizendo para o seu pai Jessé, dizendo para os seus 7 irmãos que estavam à sua volta, que Deus não está interessado na nossa aparência. Deus está interessado no teu coração. Nesta manhã, o Senhor está à procura de um coração sincero, de um coração aquebrantado, de um coração verdadeiro, porque o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Porém, ele precisava dar a chance de que todos os filhos de Jessé tivessem a oportunidade de ser separado, de ser escolhido por Deus para poder ser rei de Israel.
mas não foi o primeiro. Então o seu pai chama o seu segundo filho, um segundo guerreiro, um segundo filho de boa aparência. Então ele chama Abinadab. E quando ele recebe Abinadab, quando Abinadab está em volta do profeta, o profeta com o chifre de azeite nas mãos, disposto para cumprir o propósito de Deus, ele também se equivoca, pensando, por certo, Abinadab é o homem que Deus separou para que ungisse rei de Israel. Mas Deus novamente fala ao coração de Samuel: eu não estou olhando a aparência, Samuel, eu estou à procura de um coração sincero, de um coração aberto para mim. Ainda não é Abinadab o homem a quem você vai ungir rei de Israel. Veja, os olhos do Senhor estão sobre nós nesta manhã. O azeite está aqui nesta manhã, o profeta está entre nós. A presença do Espírito Santo é real. Hoje é teu dia, essa é a tua hora, esse é o teu tempo. Você pode glorificar o teu Deus. Jessé chama o seu terceiro filho, ele chama Samá. Da mesma forma, um jovem muito bem aparentemente, um guerreiro, o terceiro filho, o terceiro homem de guerra da casa de Jessé. Homem que não envergonhava com a espada na mão, um homem que não temia os adversários e que estava ali para honrar a nação de Israel e disposto a acompanhar o rei Saul nas batalhas em que era necessário ele ir. Mais uma vez, o profeta Samuel olha para Samá e se equivoca com a aparência de Samá, e ele pensa: pode ser esse o homem a quem Deus quer ungir rei de Israel. Mas da mesma forma, Deus testificou no coração do profeta Samuel, dizendo: ainda não é o homem que eu escolhi. E Jessé fez com que passassem os outros 7 filhos na frente de Samuel. Porém, nenhum dos 7 filhos de Jessé o Senhor aprovou que fosse consagrado, que fosse ungido rei de Israel. Então, no versículo 11 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, entra em cena, entra no cenário este Davi a quem nós lemos no Salmo de número 37. Esse moço era um adolescente. Davi, nessa época de 1 Samuel capítulo 16, o versículo 11, aonde que ele entra nesse cenário para fazer a diferença. Ele não era o maior, ele não era um homem de guerra, ele não era um homem que as pessoas aplaudiam quando via, quando saía para a guerra ou quando chegava. Davi não era tudo isso. Porém, Samuel sabia que daquela casa teria que ser levantado um rei. Daquela casa, entre os 8 filhos de Jessé, Deus havia escolhido um homem. E quando Jessé viu que nenhum dos seus filhos, os favoritos, não é? Os prediletos, foram aceitos por Deus, então aí ele se lembra do 8º filho. Talvez você também seja considerado como este 8º filho da sua família. Talvez o seu pai não lembre de você no momento em que chega uma palavra dizendo: vai acontecer algo extraordinário na minha casa e o meu 8º filho não pode perder isso. Não, Davi foi esquecido. Davi foi rejeitado até mesmo pelos seus pais. Os seus irmãos que deveriam falar: nós não nos assentaremos à mesa com o profeta enquanto meu irmão mais novo não chegar. Enquanto o caçula, que é pequeno, que está ainda no começo da vida, mas nós queremos a presença dele. Quantas vezes nós nos sentimos dessa forma como Davi? Somos esquecidos pelos amigos de trabalho, somos esquecidos no momento de aumento de salário, o patrão não nos enxerga, somos esquecidos às vezes dentro da nossa própria casa. Assim aconteceu com Davi. Porém, quando há um propósito do Eterno sobre a nossa vida, nada acontece sem a permissão do Todo-Poderoso. Eles tiveram que esperar Davi sair do rebanho, eles tiveram que esperar
aquele pequeno jovem sair das suas atividades, porque ele não estava desocupado. Não é porque ele era o mais novo que ele estava escondido atrás dos bens e dos afazeres dos seus pais. Não, ele estava lutando, ele estava cuidando daquilo que era de seus pais. Veja a descrição que a Bíblia fala a respeito deste pequeno Davi, deste pequeno jovem. Davi era um adolescente, não muito diferente dos nossos adolescentes de hoje e dos adolescentes da época. Veja as descrições que a Bíblia fala sobre ele. Ele era ruivo, ele era de belos olhos e de boa aparência, e era saudável. A Bíblia não ressalta ele como ressalta Abinadab, Samar. Não, a Bíblia fala apenas de aparência que para a época era diminutivo para a vida dele. Mas mesmo quando as pessoas não conseguem ver qualidade em mim, em você, o Todo-Poderoso enxerga alguma coisa diferente em mim e você. As pessoas podem até nos recusar, não é? Pelas nossas debilidades, pela falta de conhecimento, enfim, tantas outras coisas que para a sociedade nós não preenchemos o currículo que eles querem que nós preenchamos. Mas eu quero te dizer, nós não estamos aqui porque o homem quer que nós estejamos. Nós estamos aqui porque Deus, o Criador dos céus e da terra, quer que nós estejamos, e é a Ele que nós estamos aqui para engrandecer e para glorificar. Veja, Davi era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Para a nação de Israel, ser pastor de ovelhas não exigia muitos conhecimentos da vida. Era apenas ter paciência de pegar as ovelhas e levar para o pasto e lá cuidar das ovelhas. Agora, nós precisamos entender que são as coisas mais simples que nós fazemos no dia a dia, é aonde nós estamos aprendendo a reinar. Davi aprendeu a reinar como? Não foi tendo um mentor dentro do palácio dizendo: olha, para você ser rei, você tem que fazer isso, eu vou te ensinar todos os procedimentos. Não, Davi aprendeu o reinado, foi cuidando de ovelhas, porque cuidando de ovelhas, ele estava ouvindo a voz de Deus. Então, aonde você estiver, o importante não é o que você faz, o importante é a voz que você ouve. Deus fala comigo e com você através de muitas formas. Nesta manhã, Deus está falando com você através da palavra. Então abra o seu ouvido e receba a palavra que Deus tem para você, e a sua vida será transformada pelo poder da palavra de Deus. Ele morava no interior de Belém, o interior de Israel, né? Como se nós estivéssemos aqui na Inglaterra e esse pastor estivesse morando lá em uma cidadezinha pequena. Mas quando Deus tem um propósito, Deus não olha de onde você veio, Deus olha assim para onde você vai. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de entender o propósito de Deus, porque Deus sabe de onde você veio, mas Deus sabe para onde você vai. E o importante é que o seu nome não está escrito nos jornais, o seu nome não está escrito na calçada da fama de Hollywood, mas o seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor escreveu o seu nome, por isso você é importante para o Senhor. Você está feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida? Assim estava acontecendo com Davi. Veja, a Bíblia, ela nos fala 14 capítulos a respeito do pai Abraão. Abraão, o pai da fé. A Bíblia faz questão de ressaltar sobre o nome dele 14 capítulos. Sobre José e Jacó, homens que são conhecidos na Bíblia. A palavra fala deles em 11 capítulos. O profeta Elias, que foi levantado por Deus para fazer a diferença naquela nação, para profetizar contra o rei Acabe. A palavra registra 10 capítulos a respeito do profeta Elias. Porém, da vida de Davi, a Bíblia fala 66 capítulos. Nós estamos falando
de um simples pastor, mas que o nome dele na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, fez a diferença. E além de estar escrito 66 capítulos na palavra do Senhor, dizendo sobre ele, ainda no Novo Testamento, há mais de 59 citações de seu nome. Tanto é porque Jesus descendeu da vida de Davi. Veja como que as pequenas coisas para este mundo, para o reino de Deus é o inverso. Para o reino de Deus, aquilo que é desprezado aqui na terra, por Deus é aceito. Davi foi chamado para poder ser rei de Israel. Quando Davi chega do campo, Davi foi apresentado por Deus ao profeta Samuel, dizendo: este é o homem a quem eu escolhi. Samuel poderia bambear, dizer: mas Senhor, eu vou deixar de ungir os grandes homens de guerra para ungir este menino, este adolescente, ainda está começando a vida, as decisões mais sérias da vida ele ainda não pôde tomar. Veja, o Senhor fez com que Samuel esquecesse o método humano de agir e trabalhar e se comportar, e ele começou a usar o método divino, e ele precisou ungir Davi, rei de Israel, na frente dos seus irmãos. Amém. Deus escolhe te honrar, Deus escolhe te ungir, Deus escolhe separar você para uma missão. Você não está aqui por acaso, você não caiu de paraquedas aqui em Londres. Deus te trouxe em Londres e Deus te plantou nessa terra, porque Deus tem um propósito para esse tempo. O amanhã não pertence a mim nem a você. Nós não sabemos quantos anos viveremos nessa terra, mas hoje nós estamos vivos, então é hoje que nós precisaremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, por gentileza, Sara, coloca para nós. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 26 e 29 nos envolve nesta mensagem desta manhã, nos compromete a termos mais compromisso com o Senhor e estar mais perto dele, porque essa palavra é para mim, para você, e eu preciso que você guarde no coração a palavra que o Senhor ministrou na minha vida. A palavra do Senhor está dizendo sobre versículo 26 ao versículo 29, sobre a vocação dos santos. Ouça por favor. Irmãos, reparais pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja, são os valores de Cristo, são os valores que Ele coloca sobre as nossas vidas. E o versículo 30 está dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja o que Deus está procurando na terra. Deus não passou o seu olhar pela terra, Deus está passando o seu olhar sobre a terra. Em todo tempo Deus está à procura de levantar um homem, de levantar uma mulher para fazer a diferença. Número 1, eu aprendo que Deus está à procura de um homem que tenha o coração segundo o coração de Deus. Por isso que Deus encontrou no anonimato de Davi que vivia isolado de tudo e de todos, esquecido de tudo e de todos. Ele que estava sozinho, cuidando das ovelhas de seu pai, independente de ter alguém sobre ele ou não,
ele mantendo o seu caráter, seu comportamento, fazendo o que era certo, fazendo o que era correto e agradando a Deus acima de qualquer coisa. Quando nós estamos sozinhos, nós precisamos entender que nós estamos num período de treinamento. Davi estava sozinho, Davi estava no anonimato, porque Davi estava sendo treinado para poder ser o rei que ele se tornou. Veja, o tempo de reinado de Davi não foi quando recebeu o azeite sobre a sua cabeça e ele já foi para o trono, não. Depois que ele foi ungido rei, ele voltou para cuidar das ovelhas do seu pai, porque entre o tempo da unção e o tempo de você exercer a unção que você recebeu de Deus, há um tempo de espera, há um gap, e nesse gap nós precisamos entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Deus estava fazendo com que este período do anonimato de Davi fosse um treinamento abençoado. Você também está num período de treinamento? Eu estou num tempo de treinamento. O Senhor me permitiu esse tempo de treinamento, mas eu sei que nesse período de treinamento, onde ninguém pode me tirar a não ser o Todo-Poderoso, você também está no seu período de treinamento, que ninguém pode te tirar a não ser o Todo-Poderoso. Eu quero te encorajar, você vai ser preparado para reinar. Esse período em que você está vai te deixar responsável por tudo aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Veja, os homens não podem enxergar nada de bom em você, é verdade. Muitas pessoas já te criticaram, já zombaram de você, mas você leu comigo no livro de 1 Coríntios, que Deus está à procura de pessoas que não têm valores para os homens, mas é valoroso para o Todo-Poderoso. Se porventura houver nesta manhã alguém entre nós que não consegue ter esse tempo no anonimato, que se aflige em estar sozinho, e quando a gente fala estar sozinho, não quer dizer que você tenha que viver sozinho, é um período, porque não é bom que o homem viva só, nem que a mulher viva só, não é? E o cordão de 3 dobras fortalece. Então há um tempo para tudo isso. Porém, quando nós estamos no período de treinamento, quando nós estamos no período do anonimato, quando não somos ajudados por ninguém, amparados por ninguém, apoiados por ninguém, nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós. Nós precisamos entender que foi no momento mais difícil da vida de Davi que ele começou a ter as maiores experiências. Ele se tornou servo líder em potencial. Você pode repetir comigo? Um servo líder em potencial. É o que Deus espera de mim e de você. Eu preciso liderar, mas para mim liderar eu preciso entender que eu preciso ser servo. Agora, eu sendo um servo líder em potencial, eu vou conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós estamos em crescimento e a catedral está conquistando novos líderes. Hoje já somos mais de 50 líderes, cuidando de pessoas, abençoando pessoas. Então, esse período de treinamento, esse período é para todos nós. A liderança não foi colocada em apenas uma pessoa ou meia dúzia de pessoas, não. Todos nós somos líderes. Ou você lidera o seu trabalho, ou você lidera a sua casa, ou você lidera a sua família, ou você lidera a sua própria vida, mas você é líder. Você foi levantado para ser líder. Você precisa valorizar que mesmo num período de servo, você está exercendo liderança, mas você precisa exercer com potencial, com excelência, e o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. De que forma que ele estava exercendo essa liderança? Ele estava cuidando de ovelhas, e cuidando de ovelhas ele precisou defender as ovelhas, porque um pastor, para ser pastor e cuidar de ovelhas, ele precisa passar o azeite quando a ovelha está com algum machucado, ele precisa descansar aquela ovelha quando ela está muito cansada pela jornada, ele precisa levar ela até a água, ele precisa levar até um lugar onde tenham pastos verdejantes. Essa é a missão do pastor. Ele precisa ir atrás daquelas que estão perdidas e desgarradas.
Davi nos ensina que, como pastor, ele fez um trabalho com excelência e com perfeição. Ele não deixou o seu rebanho largado à mercê da sorte, não. Quando veio um leão para poder tragar as ovelhas que estavam sob o cuidado de Davi, Davi se levantou com muita força, mesmo sendo franzino, mesmo sendo adolescente. Davi no deserto sozinho, longe de tudo e de todos, ele matou aquele leão e livrou aquela ovelha que estava para ser despedaçada por aquele leão. Veja, a força não está nos nossos braços. Está provado pela palavra de Deus que não se conquista tudo que se precisa conquistar através da força do braço. Há muita coisa que nós não conquistamos com o nosso conhecimento, nós não conseguimos conquistar com as nossas finanças, mas quando nós confiamos no Todo-Poderoso, nós conquistamos coisas grandes da parte do Senhor. Davi nos ensina, porque Davi matou o leão, ele se livrou daquele leão sozinho, não sei com que força. Eu sei que o Espírito Santo foi que estava sobre ele. E na época de Davi, era diferente da nossa época, porque hoje o Espírito Santo habita em nós com a sua plenitude. Você sente a presença do Espírito Santo, amém? Hoje nós somos residência de Deus. Mas na época de Davi, o Espírito Santo era liberado como em conta-gotas. De tempo em tempo, o Espírito Santo era liberado sobre uma pessoa, sobre um homem, sobre uma mulher, para uma necessidade específica. Mas a partir do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu e ele veio para ficar até o dia do arrebatamento, e nós teremos o nosso corpo transformados e seremos arrebatados com o Senhor e encontraremos o nosso noivo nas nuvens. Davi teve essa experiência de ter uma conta-gota do Espírito Santo na vida dele e ser o suficiente para matar um leão, para matar um urso. Eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado. Talvez seja mais do que um leão, do que um urso. Talvez seja maior do que o problema que eu estou ultrapassando ou passando neste momento, eu não sei. Mas eu vim aqui para te encorajar nesta manhã. O Deus Todo-Poderoso está interessado em cuidar de você. Ele quer ajudar você a vencer coisas que sozinho você não vai conseguir vencer, mas Ele vai te ajudar e o nome dEle será glorificado na tua vida. Eu preciso entender que para mim poder vencer as batalhas, as guerras, eu preciso confiar em Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você precisa confiar no teu Deus. Pergunta para ele e para ela, vai, pergunta, você confia? Nós somos ministrados pelo louvor essa manhã. A presença do Senhor está forte aqui nessa casa. Eu estou ministrando a vocês, mas eu estou sendo sacudido pelo Espírito Santo dentro de mim. A presença do Senhor é real. O Senhor não reúne o seu povo em vão. Essa palavra não veio apenas para poder passarmos 40 minutos deste culto. Não, essa palavra veio para marcar a tua vida. Essa palavra veio para dar uma direção para você. Quando nós abrimos a palavra, ela precisa saltar do papel para o nosso coração. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor a cada dia. Em segundo lugar, eu vejo que as prioridades que Deus procura em um homem, em uma mulher. O que Deus está à procura de nós? Por que Deus quer nos usar? Por que Deus nos capacita e nos faz nos sentirmos especial para Ele, a ponto de o nosso nome estar lá no livro da vida, e os anjos nos conhecem, os demônios nos conhecem e nos respeitam, porque eles sabem que nós somos filhos de Deus e sobre nós está o Todo-Poderoso. Ele nos faz importante. Então, quais são as prioridades que Deus procura? Primeiro, Deus procura em nós espiritualidade. Davi nos ensina isso, porque Deus está à procura de um homem e de uma mulher segundo o seu coração. Se é segundo o seu coração, Deus é Espírito, e a Bíblia nos assegura que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então eu preciso me preocupar com a minha vida espiritual, eu preciso fortalecer o meu espírito. Não é fortalecer a maneira correta de se pensar positivo, tudo isso é muito bom, claro,
Não podemos ser negativos, precisamos ser positivos, mas o nosso espírito precisa estar alinhado em Deus. A nossa vida espiritual precisa estar de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus. A palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, o versículo 9, a parte A do versículo, está dizendo: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Como que eu vou conquistar a espiritualidade que eu preciso para mim poder ter intimidade com Deus a ponto daquilo que Ele espera da minha vida? Os olhos do Senhor estão passando sobre a catedral nesta manhã, e o Senhor quer encontrar um coração que seja totalmente dele. É pelo coração que Deus nos conhece, e é pelo coração que nós conhecemos as atitudes das pessoas. Quando a gente vê que pessoas têm um bom coração, isso traz tanta paz para nós, não é? Tão bom sentir que o coração do irmão, da irmã, é um coração puro, é um coração abençoador, é um coração em que Deus realmente habita nele, e aquele coração é totalmente de Deus. Nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de coisas impossíveis para os homens, nós estamos falando que com o Espírito Santo dentro de nós, tudo isso é possível. São as prioridades que Deus estava procurando. Deus estava procurando, como encontrou em Davi, em segundo lugar, uma vida de humildade, uma vida genuinamente humilde. Davi, mesmo tendo tudo o que tinha junto da família, sendo herdeiro como todos os outros eram, Davi era um homem humilde de coração. Quando nós conquistamos a humildade que Deus quer que a gente conquiste, a gente passa a conquistar coisas grandes. Nós estamos falando, como nós lemos no número 37 dos Salmos, nós estamos falando de um homem muito grande. Nós estamos falando de um rei que já tinha conquistado muitas coisas. Ele não perdia guerra nenhuma, por isso que quando Davi ia para a guerra, a vitória era garantida, e o povo ficava feliz em saber que o rei Davi estava indo para a guerra. Mas agora, antes dele conquistar tudo que ele conquistou, ele precisou demonstrar que ele tinha um coração humilde, e que Deus era Senhor completamente na vida dele. O coração dele não estava dividido, não era pé no mundo e pé na igreja. Um dia eu estou firme, um dia eu estou fraco, um dia eu consigo, outro dia eu não consigo. Por que você não consegue? O Espírito Santo não está em você por uns momentos, mas o Espírito Santo está dentro de você 24 horas por dia. Deus nem do profeta Samuel exigiu perfeição. Deus não falou para ele assim: Samuel, você está olhando só para a aparência, então eu vou colocar outro profeta no teu lugar. Não. Deus viu que o coração do homem tem as suas debilidades, mas isso não quer dizer que não seja do Senhor. Como homem, Samuel pode ter tido dúvida no momento, porém ele não tomou atitude errada. Ele não saiu ungindo todo mundo dizendo: acho que um desses vai ser o rei. Não, ele ungiu uma atitude que fez a diferença na vida do profeta Samuel. Essa atitude fará diferença na tua vida também. Você pode pensar muitas coisas erradas, veja, e confessar um pensamento é muito diferente de você ter que confessar uma culpa. Melhor você confessar os teus pensamentos contrários ao teu Deus, do que você ter que confessar uma queda, um pecado, algo que destruiu a tua vida e que talvez não tenha mais chance e possibilidade de se arrepender e de voltar a ser aquilo que você é, aquilo que você recebeu de Deus. Em terceiro lugar, eu vejo que Davi tinha integridade. Davi era um homem íntegro, um jovem separado por Deus com muita integridade. Isso não quer dizer que tem que ser maduro o suficiente, adulto o suficiente para você ser íntegro. Não. Deus está à procura de um coração que seja só dele. Seja criança, jovem, adolescente, quando este coração está decidido a servir a único só Deus, o Todo-Poderoso, a vitória está garantida, porque o Senhor cuida de nós. Quando falamos de pessoas íntegras, nós estamos falando de pessoas completas, de pessoas honestas,
de pessoas que estão lutando a cada dia, porque quem luta vence, e quem corre atrás conquista. Nós não podemos cruzar os braços, nós precisamos ir à frente, como o Paulo estava falando e ministrando aos nossos corações. Deus mais reage do que age. Davi precisou agir, Davi precisou se colocar à disposição, mas o importante é que quando ele se colocou à disposição, o Senhor o honrou de forma abençoada. Veja, quando nós somos jovens, quando estamos a caminho do casamento, a gente procura, e a gente é muito tendencioso a ir, ou ser levado, né, pastor Jamil, pela aparência, né? Nós procuramos uma gatinha, as gatinhas procuram um gatinho, tem que ser do jeito dele, do jeito dela, e não tem nada de errado nisso, tem que procurar mesmo, e tem que procurar bem. A palavra do Senhor ele fala que tem que usar a lamparina no livro de Mateus, né? Então acende a lamparina, procure bem o que você quer, para você não ter uma decisão errada. Agora, depois de um tempo de casamento, a gente já não se preocupa apenas com a aparência, que a aparência é bom mesmo com 100 e poucos anos, é bom manter a aparência. Porém, chega um momento que a gente não está mais preocupado apenas com o estereotipo, apenas com o exterior. A gente já se preocupa com o caráter, com a conduta, com o companheirismo, com o amor, com o cuidado, com a dedicação. Então nós vemos que o Senhor está interessado em cuidar de nós em todos os sentidos da nossa vida. A idade não é barreira para dizer das nossas falhas, das nossas quedas. Deus cuida de nós em qualquer faixa etária que nós estivermos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. No capítulo 17 de 1 Samuel, a nação de Israel estava num período de guerra. Davi não era guerreiro, Davi ainda não tinha idade para ser soldado, ainda ele não era conhecido como um homem de guerra, e não estava preparado para isso, nem sequer tamanho ele tinha. Talvez Davi lá com o seu 1,60 m, talvez um pouco mais que eu, talvez um pouco menos que eu, não sei. Mas Davi não estava pronto para a guerra. Então seu pai Jessé chama Davi e fala: Davi, você precisa ir até o campo de batalha para levar alimentos para os seus irmãos, e você também levar alimentos para a autoridade, para os comandantes daquele exército. Veja, Jessé estava ensinando princípios fenomenais para a vida de Davi. E Davi, mesmo sendo jovem, mesmo sendo adolescente, ele estava aprendendo tudo que ele estava recebendo de instrução da parte do seu pai, porque ele precisava honrar os seus irmãos, obedecer o seu pai, honrar seus irmãos e também honrar as autoridades, os capitães, os comandantes. E o seu pai preparou para ele, e ele marchou para poder ir até o campo da batalha. Chegando no campo de batalha, ele encontra a nação de Israel encurralada. Ele sendo um menino, ele sendo dinâmico quanto era, ele chega e vê a nação de Israel encurralada. Porque no capítulo 17, a palavra do Senhor está falando sobre o tempo em que os filisteus vieram contra a nação de Israel. E o gigante Golias era um homem que por 40 dias estava desafiando um homem dentro da nação de Israel, para que pudesse vir e lutar com ele, e quem vencesse, a outra nação seria inimiga. Se os filisteus ganhassem, os israelitas seriam inimigos, seriam escravos. Mas se os israelitas ganhassem, então os filisteus se tornariam escravos. E Davi chega e vê todo aquele movimento. Imagine um jovem como Davi chegar e ver um campo de batalha. Para quem está na batalha, é normal ver as armas, ver a gritaria, ver o desrespeito. Mas para quem não está acostumado com uma guerra, com batalha como Davi, chega diante daquele momento tão crucial da vida dele. Mas ele observa que quem estava sendo desafiado não era a nação de Israel, e sim o Deus da nação de Israel. É isso que nós precisamos entender, que na nossa vida o inimigo não se levanta contra nós, ele se levanta contra o Deus Todo-Poderoso, porque envergonhando você nessa terra, ele está envergonhando a Deus. Ele pensa que derrotando você, ele está derrotando Deus. Aquela nação se levantou, mas se levantou em querendo envergonhar o nome de Deus. E ali
Davi chega para ter um encontro com Eliabe, o seu irmão mais velho, aquele mesmo que se levantou pensando ser ele o rei, ele que acompanhou a unção de Davi, mas ele que não respeitava a unção de Davi. Nós precisamos cuidar dentro da nossa casa com o nosso irmão mais velho. A síndrome do irmão mais velho. Vocês lembram do filho pródigo? Que quando o irmão mais velho também viu toda aquela festa, ele se exaltou e ele ficou irado contra o seu pai, dizendo: por que só para ele? Para mim não é? Assim estava Eliabe. Eliabe se levanta dizendo: eu conheço a maldade do teu coração, Davi. Você só veio aqui porque você sabe que nós estamos sofrendo e nós não temos um homem aqui que possa ir contra Golias e desafiar Golias. Davi não estava com o coração maldoso quanto Eliabe pensava que estava. Nós precisamos entender que as pessoas à nossa volta podem confundir o nosso coração, porque o nosso coração é só Deus que conhece, é só Deus que sabe, é só Ele que pode trabalhar no nosso coração. Porém, quando ele tem esse confronto com o seu irmão, ele entende que aquele confronto não era nada pessoal, não era uma guerra pessoal. O que estava em jogo ali era o nome de Deus, e ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Veja, a unção na tua vida fará diferença, mas os inimigos da unção da sua vida vão se levantar contra você. Você precisa decidir o que você vai fazer nessa guerra. Você está no meio dessa guerra, que decisão será a tua? Você vai guerrear com o teu irmão que se levanta contra você? Você vai lutar contra o teu irmão que não aceita a tua unção? Ou você vai contra o verdadeiro inimigo, porque você sabe que é Satanás que quer se levantar contra a tua vida para destruir o propósito de Deus para a sua vida? Davi soube diferenciar isso. Ele não perdeu a cabeça no momento. Ele entendeu: se tem um levante, é porque tem uma grande conquista. Então eu não vou me deixar distrair pelas afrontas que o meu irmão está fazendo comigo. Eu vim aqui para te encorajar: fique firme na fé, fortaleça a tua fé, agrade o teu Deus acima de qualquer coisa. Não deixe que se levante o irmão mais velho, e esse irmão mais velho pode ser o tio, pode ser o pai, pode ser o patrão, pode ser qualquer pessoa que se levante contra você. Essa é a missão do irmão mais velho, é confrontar você. Mas saiba que nos confrontos nós nos aproximamos do propósito de Deus. São nos momentos de confronto que faz-nos entender que o Senhor está do meu lado, do teu lado, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eliabe estava falando para ele: você deixou as tuas poucas ovelhas na mão de quem? Desvalorizando o trabalho de Davi, desvalorizando o pastoreio de Davi, que Davi fazia com excelência. Quantas coisas você faz com excelência, e muitas pessoas não conseguem valorizar aquilo que você faz. Mas Deus está vendo a excelência que você faz dentro da tua casa. Deus vê a excelência que você faz no louvor. Deus vê a excelência que você faz na adoração. Então não ligue para que as pessoas digam a teu respeito. Saiba, o Todo-Poderoso está de olho em você, e Ele vê o que você faz com excelência. Nós somos a imagem de Cristo, e sendo a imagem de Cristo, nós ganhamos o caráter de Cristo. E se nós temos o caráter de Cristo, nós não envergonhamos a fé, nós não negamos a fé em momento algum. Pelo contrário, nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, e é o nome dEle que está sendo glorificado através da minha vida. No versículo 32, você pode acompanhar comigo. Saul está querendo dar uma armadura para Davi, porque Davi veio totalmente despreparado para uma guerra, mas Davi está disposto a entrar naquela guerra, mesmo que os seus irmãos não viam qualificações suficientes para ele ir para a guerra, mas ele sabia que Deus havia levantado ele para fazer a diferença, e que havia chegado a hora dele poder engrandecer o nome do Senhor. Então ele diz para Saul: eu quero ir para a guerra, eu quero ir guerrear contra este gigante. Esse gigante que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Imagine, um pequeno Davi contra um homem de 3 metros. Saul, por ser o rei da época, humanamente falando, não poderia deixar Davi entrar na guerra. Por isso ele usa como um álibi, né? Dizendo: então tá, pelo menos eu vou te proteger. Querendo que ele usasse as mesmas armaduras dele, querendo que ele usasse a mesma couraça dele. Agora, Davi tentou usar,
Davi tentou honrar o rei, dizendo: tá bom, rei, se o senhor quer, eu vou lhe obedecer, eu vou colocar essas armaduras. Porém, Davi sequer conseguia andar com toda aquela armadura. Por quê? Porque aquela armadura não era dele, não era para ele. Para cada um de nós, Deus tem uma vestidura especial para nós enfrentar o nosso adversário. Davi disse: rei, eu vou, mas eu vou do jeito que eu vim, com a minha roupa de pastor, com as minhas armas de pastor, porque é isso que eu aprendi. Veja, no anonimato, Davi estava treinando. No período de treinamento, talvez com a sua funda, lançando pedras contra as árvores que existiam naquela região. Não sei aonde foi o alvo que ele colocou para treinar, mas ele estava sendo treinado. Treinado por quê? Porque um dia ele teria que vencer um leão, um dia ele teria que vencer um urso, porque um dia ele teria que vencer o gigante Golias. Davi estava de frente do maior inimigo que um homem poderia ter naquele tempo. Era Golias, um homem que era conhecido da guerra, um soldado que tinha uma experiência tremenda. Mais de 100 quilos eram as armaduras de Golias. E Davi se dispôs a lutar por ele, não pelos benefícios que o rei ofereceu. O rei estava oferecendo para todos os soldados: quem for para a guerra, quem for contra Golias e derrotar Golias, a sua família ficará isenta de tributos, não vai mais pagar imposto. Coisa boa, família toda, os filhos, os netos, não iam mais pagar impostos. E além disso, eu darei a minha filha para quem vencer. Davi ouviu, Davi até recebeu a boa proposta, mas Davi não foi para a batalha apenas pelo benefício que o rei tinha oferecido. Ele foi para poder defender o nome do Senhor dos Exércitos, que estava sendo envergonhado, porque nenhum homem de Israel tinha coragem de ir contra o gigante. Duas formas Davi poderia olhar para aquele gigante: ou ele via um gigante diante dele, ou ele via um anão diante dele. Ele via humanamente um gigante, mas espiritualmente, porque a vida dele já tinha sido fortalecida em Cristo, em Deus, no Todo-Poderoso, ele via como um pequeno anão, ele dizendo: com esse eu posso, porque quem está comigo é o Todo-Poderoso, e ele pode, então não é na minha força, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi. E quando aquele homem vê aquele jovenzinho franzino vindo em sua direção, ele falou contra ele e falou contra o Deus dele, e lançou maldições sobre Davi no nome do seu Deus. Porém, Davi não aceitou a maldição, porque ele sabia que aquele Deus que os filisteus serviam não era o verdadeiro Deus, e sim o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é onipresente, onipotente. Você sente a presença do teu Deus contigo? Se você sente Deus com você, por que você então está com medo do teu adversário? Por que o gigante Golias, tão grande, não é, está te assustando tanto? Por quê? Você está confiando na tua força? Você está confiando nas tuas vestiduras, nas tuas armaduras, nas armas que você foi treinado por Deus no período de isolamento de tudo e de todos, no teu anonimato? Chegou a hora de Deus tirar você do anonimato. Chegou a hora de Deus tirar Davi do anonimato. Quando Deus nos tira do anonimato, o melhor de Deus começa a acontecer na nossa vida. Davi sabia que havia chegado o tempo para ele. Aquela unção não foi uma unção apenas para o tempo futuro do reino. Não, ele já estava exercendo a unção de Deus. Deus te chamou, Deus te separou. Você já pode começar a vencer os inimigos que se levantam contra você. Faça um teste com Deus. Eu desafio você nesta manhã a fazer prova com Deus. Os desafios que estão na tua frente, você vai enfrentá-lo no nome do Senhor dos Exércitos, e você vai ver que esse gigante vai ter que cair por terra, porque você não está indo no teu nome, mas você está indo no nome de Jeová. Davi fez isso. Davi enfrentou, além daquele gigante que estava na frente dele, ainda tinha um escudeiro para carregar as armas daquele guerreiro. Mesmo assim, ele não se amedrontou. Mesmo assim, ele não olhou para trás, ele foi em frente, e ele lançou a sua funda, e ele atingiu na cabeça do gigante. Todo o corpo do gigante estava protegido, o corpo todo protegido.
mas havia uma parte do corpo dele que estava vulnerável. O teu inimigo tem uma parte vulnerável, e Deus te dará direção para derrubar o teu adversário. Não é correndo, não é dar rasteira, não é fazer nada disso, é esperar a direção de Deus, e o teu inimigo vai cair por terra, porque Davi venceu o seu inimigo, o inimigo teve que cair por terra. Lembre-se, você já venceu muitas coisas na sua vida. Você, desde os teus primeiros dias de vida, não é? Para ser gerado, você já venceu muita coisa. Para ser gerado, quantas batalhas você já venceu? Por que agora, diante do inimigo, você vai querer desistir? Pensar, não, mas esse eu nunca enfrentei um inimigo tão difícil quanto esse. Entenda, tudo que você já passou na tua vida foi te preparando para que você encontre o teu adversário nesse caminho que Deus preparou para você vencê-lo no nome de Jesus. Você pode vencer. Lute com as suas armas. Deus provê técnicas diferentes para cada um de nós. De alguma forma Deus dará a direção, Deus dará a solução. Para uns de um jeito, para outras de outra forma, mas o importante é que você esteja na direção do Senhor. Veja, nós precisamos entender que o maior inimigo que se levanta contra nós, quando nós estamos de frente com um grande adversário, é a intimidação. Nós precisamos vencer a intimidação, porque o diabo se levanta para poder nos intimidar. O pastor Jamil já ministrou na quinta-feira sobre intimidação, e é algo que Davi teve que enfrentar. Para poder vencer e para poder conquistar o que ele conquistou, ele precisou vencer a intimidação. O inimigo que se levanta contra nós precisamos nos levantar entendendo que Deus está em nós. O Senhor tem uma palavra para a tua vida nesta manhã. O poder de Deus está sobre você. O poder de Deus é que te faz vencer. Davi entendia que o Todo-Poderoso estava com ele, e por isso ele conseguiu se levantar, matar o gigante e vencer aquela batalha. Quero que vocês fiquem em pé, por gentileza. Hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você vencer o teu adversário, o teu inimigo. Pode ser diferente a forma em que Davi teve que lutar, mas o segredo que Davi nos ensina é que essa batalha não é nossa. Diga para a pessoa que está do seu lado: a batalha, diga bem forte, com voz de profeta, a batalha não é nossa. Diga: a batalha é do Senhor, e a vitória é garantida. É garantida. Aleluia. Deus tem coisas extraordinárias em sua mente a favor de seus filhos. Deus tem coisas extraordinárias. Deus não vê você como derrotado. Deus não te vê como perdedor. Deus te vê como vencedor. Deus te vê como um guerreiro disposto a enfrentar as adversidades e vencer. Hoje é teu dia. Hoje é a tua hora. Eu não sei como que Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua causa, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus está interessado em trabalhar com você, em cuidar de você. Veja, Davi, no momento em que ele está indo contra o gigante, ele não ouve trombetas angelical. Ele não ouve. Ele não vê um vento forte assoprando ele a favor. Não. Ele agiu confiando que o Todo-Poderoso seria com ele. Não precisa acontecer nada diferente na tua vida hoje. Cada culto, Deus tem uma forma diferente de falar conosco e trabalhar conosco. O importante é que no culto tem louvor e tem palavra. Diga amém. Amém. Aonde tem louvor e palavra, o sobrenatural de Deus acontece. Veja, você não precisa pensar: mas eu nem arrepiou, eu nem me senti arrepios ainda, pastor. Não, você pode até não sentir arrepios, mas o Todo-Poderoso está neste lugar. E Ele quer que você conquiste aquilo que Ele tem para você. Davi não sentiu nada de diferente. Era um dia comum e corrente, mas o milagre chegou para a vida dele. Nesse dia comum e corrente na tua vida, o milagre de Deus está acontecendo. Os olhos de Deus estão sobre você. Sinta Deus olhar para você, e sinta Deus dizer para você: eu acredito em você. Eu acredito em você.
Eu sei do teu potencial. Eu sei que você é um servo líder que faz com excelência. O Senhor quer o melhor para você. No tempo antigo, eles, quando conquistavam as batalhas, eles erigiam pedras, montes de pedra, como memorial para dizer: um dia Deus nos fez vencedor neste lugar. Nós não podemos esquecer que quando nós erigimos pedras, é para lembrar das nossas vitórias. Nós precisamos ter um memorial das nossas conquistas. Para certos momentos da vida, coisas tão pequenas eram gigantes para nós, e nós já passamos por lá e já vencemos. O Senhor quer que você vença também. 2 convites eu quero fazer aqui nesta manhã. Quero saber se porventura tem alguém entre nós que ainda não conhece Jesus, que ainda não teve uma experiência com o Todo-Poderoso, que ainda não abriu o seu coração para se render a Ele, para dizer: o meu coração a partir de hoje é desse Deus poderoso que foi com Davi, que fez com que Davi ganhasse uma guerra, uma batalha. Um único homem ganhou toda uma batalha, toda uma guerra, e a nação dos filisteus foram derrotados. Davi, depois de derrubar o gigante, ele degolou com a própria espada, e a vitória foi garantida. Então o Senhor está aqui nesta manhã para receber você de braços abertos. O Senhor deu a sua vida por você lá na cruz do Calvário. O pastor não é mais importante que você para Deus. O teu irmão não é mais importante do que você para Deus. Deus nos ama de igual forma. Deus não nos vê diferente de forma alguma. Deus nos ama como ovelha. Todos nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Se porventura tiver alguém aqui, por gentileza, levante a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. A igreja quer abraçar você, quer cuidar de você. Tem um PG te esperando, para famílias, para solteiros, para os adolescentes, para os jovens. Onde você está? Nós queremos cuidar de você. Nós queremos abençoar a sua vida. Queremos compartilhar do bem que Deus fez com a gente. Nós não queremos ser egoístas. Nós queremos compartilhar desse bem que é ter a presença de Deus em nós. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Todos nós somos cristãos. Já aprendemos que ser evangélico não é tudo, não é? Nós precisamos ser cristãos. É viver a vida de Cristo em nós. Então, se todos nós somos cristãos, agora nós vamos ter a segunda oportunidade. Você que tem lutado contra os inimigos que se levantam contra você, eu vim aqui nesta manhã para te dizer: hoje Deus te fará um vencedor. Hoje Deus vai te fazer vencer. Hoje é o teu 40º dia, o dia da vitória. O inimigo pôde zombar por você por 40 dias, mas hoje chegou o fim. Hoje ele vai ter que reconhecer que o Todo-Poderoso Deus de Israel te trouxe para fazer a diferença. Nós estamos ouvindo uma música. Nós estamos sendo ministrados por essa música. Os 150 salmos escritos, a maioria deles, ou quase metade deles, foram escritos por Davi. São canções que trazem paz ao nosso coração. Em todos os dias de momento de guerra, nós temos paz no nosso coração, porque nós temos a palavra de Deus. Amém? No caminho de Deus, há um inimigo, e esse inimigo é para mim vencer e é para você vencer. Porque nós não vamos vencer com a nossa força, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Eu quero saber onde estão os livres que querem vir para frente do altar para poder conquistar o teu dia, a tua hora, a tua experiência. Enquanto a igreja está de olho fechado, falando com teu Deus agora, eu quero chamar os guerreiros para frente do altar. Aqueles que não são reconhecidos pelo homem, mas que são reconhecidos por Deus, para poder fazer a diferença. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida a partir de hoje. É um novo tempo que Deus está nos proporcionando. Hoje é o meu dia, é a minha hora. Eu vou vencer esse gigante que se levanta contra mim, e o nome do Senhor será glorificado através da minha vida, através da tua vida.
vida. Os guerreiros estão chegando, os vencedores estão chegando, os livres estão chegando. O nome do Senhor está sendo glorificado através da tua vida, porque até aqui você lutou com as tuas forças, você fez tudo o que era possível, mas a partir de hoje, Jeová assume a causa, Jeová assume essa batalha, e a vitória é garantida pelo poder da palavra, no nome de Jesus. Com fé em Deus, você vai confiar e a vitória é tua. A fé é acrescentada através do poder da palavra. Que a tua fé seja acrescentada. Tenha lembrança das vitórias que o Senhor já te deu, e conquiste as novas vitórias que o Senhor te dá a partir de hoje, no nome de Jesus. A igreja que está abençoada, levante as tuas mãos para cá, igreja. Há uma palavra de Deus na tua vida, há uma palavra de Deus no teu coração. Libera essa palavra que está no teu coração. Você que já teve experiências, você que já levantou muralhas e muitas pedras dizendo: aqui é um memorial, eu já venci isso. Você já venceu a imoralidade sexual. Você já passou por tantas barreiras que você não conseguia vencer. Você já venceu as drogas, você já venceu a bebida. Nós temos obreiros entre nós aqui que foram alcoólatras no passado e que hoje estão glorificando o nome do Senhor. Você já venceu muita coisa em Deus. Você só está aqui hoje porque Deus te trouxe. Hoje é teu tempo, hoje é a tua hora, essa é a tua hora. Então libera uma palavra em favor dos teus irmãos aqui à frente. Senhor Deus e Pai, na tua presença nós estamos. Obrigado pela tua presença em nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para residir em nós. Obrigado porque nós nos colocamos à tua disposição. A nossa parte é agir e o Senhor reage a nosso favor. Por isso, Senhor, aqui estão os guerreiros, os teus filhos, Senhor, que estão de frente de gigantes, de adversidades, ó Pai, mas nós estamos profetizando um novo tempo, nós estamos declarando um novo tempo. Os teus filhos vão vencer, assim como Davi venceu, os teus servos também vencerão. O inimigo será colocado por terra, assim como o inimigo de Davi foi colocado por terra. Os teus filhos estão saindo, Senhor, do anonimato, estão saindo, Senhor, daquele período de treinamento, onde ninguém vê, ninguém valoriza, mas o Senhor estava preparando os teus filhos para reinar. Obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra, porque agora nós vamos conquistar coisas novas do teu reino, Senhor. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu declaro revestimento de autoridade, Senhor. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda palavra que o irmão mais velho da casa queira declarar contra a vida dos teus filhos. Eu rejeito no nome de Jesus. Nós aceitamos aquilo que vem do Senhor, porque o poder está nas tuas mãos e o Senhor nos usa conforme o teu querer. Nós declaramos a tua igreja abençoada hoje para sempre, e a igreja do Senhor Jesus diz amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Dê um abraço lá atrás também. Aproveita, ainda em pé, por gentileza. Dá um abraço nessa pessoa e diga: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Bom é estarmos na casa do Senhor.